Olá a todos e bem-vindos ao Povcast. Hoje é terça-feira, 11 de março, e esta é a nossa segunda edição do dia. Nossa. Hoje vamos mergulhar na história recente da diplomacia brasileira para entender como o extremismo e os choques ideológicos impactaram a posição do Brasil no cenário global. É um tema fascinante. Especialmente porque o Brasil sempre teve uma tradição tão forte de multilateralismo e estabilidade na política externa. Sim. O Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, era conhecido por sua expertise e profissionalismo. Exatamente. Mas essa imagem foi desafiada durante a gestão de Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores. A nomeação dele em 2019 marcou uma mudança radical. Sim. Você se lembra do impacto que o discurso inaugural dele causou? Lembro bem, a comunidade diplomática ficou bastante surpresa. Ele incorporou referências esotéricas, criticou o globalismo usando termos como marxismo cultural e até saudou a monarquia. Para muitos aqui, ele sinalizou uma ruptura com a diplomacia pragmática que o Brasil sempre praticou. E essa ruptura se concretizou em diversos aspectos da política externa. Sim, um dos mais marcantes foi o afastamento do Brasil do multilateralismo. Araújo via organizações internacionais como a ONU com desconfiança, preferindo acordos bilaterais e alinhamentos ideológicos. Certo. Isso gerou atritos com parceiros importantes como a China, prejudicando o comércio e investimentos. É interessante como essa postura ideológica se chocou com a realidade prática da diplomacia. Pois é. Afinal, para negociar acordos comerciais e defender os interesses do Brasil no exterior, foi preciso construir pontes, não queimá-las. Exatamente. E essa situação gerou um dilema ético para muitos diplomatas de carreira. Imagine ter que representar um governo cujas ações você considera prejudiciais aos interesses do país. Imagino que muitos se sentiram divididos entre o dever de servir ao Estado e a consciência profissional. Sim. Tiveram que navegar por águas turbulentas. Sem dúvida, tivemos casos como o de Alexandre Vidal Porto, um diplomata experiente, que optou por se refugiar no serviço consular, dedicando-se à assistência a brasileiros no exterior. Ele viu isso como uma forma de se manter fiel aos princípios da diplomacia sem compactuar com a política externa que estava sendo implementada. É um exemplo da resistência silenciosa que muitos diplomatas adotaram durante aquele período. Mas essa guinada ideológica teve reflexos não só no Itamaraty, mas na política externa como um todo certo. Com certeza, um exemplo emblemático foi a tentativa de nomear Eduardo Bolsonaro, filho do então presidente, como embaixador nos Estados Unidos. A falta de experiência diplomática dele gerou críticas. Sim. E reforçou a percepção de que a diplomacia estava sendo usada para fins políticos e não como ferramenta estratégica. Realmente, a nomeação de um embaixador é um ato simbólico importante. Tradicionalmente, o Brasil sempre priorizou a experiência e o conhecimento técnico na escolha dos seus representantes no exterior. Exatamente, essa ênfase na experiência diplomática não se limita ao Brasil. É uma prática comum em diversos países, pois garante a continuidade da política externa e a defesa dos interesses nacionais de forma consistente, independente de quem esteja no poder. E essa tentativa de politizar a diplomacia não foi um fenômeno isolado. Vimos algo semelhante nos Estados Unidos durante o governo Trump, com a nomeação de figuras alinhadas ideologicamente para cargos diplomáticos importantes, ignorando a expertise dos diplomatas de carreira. É verdade, e essa tendência global de priorizar a lealdade ideológica em detrimento da competência técnica teve consequências negativas para a estabilidade das relações internacionais, gerando tensões e conflitos desnecessários. Mas voltando ao Brasil, como o Itamaraty sobreviveu a esse período turbulento? Afinal, a instituição tem mais de 150 anos de história. É impressionante a resiliência do Itamaraty. Mesmo enfraquecido, conseguiu preservar sua estrutura e expertise. A experiência dos diplomatas de carreira foi fundamental para manter o Brasil minimamente atuante no cenário internacional mesmo durante aquele período. Podemos dizer que o Itamaraty funcionou como uma âncora, impedindo que o barco da diplomacia brasileira naufragasse completamente. Isso é uma boa analogia? E com a mudança de governo, o que aconteceu? Como o Brasil está se reposicionando no cenário global? Com a chegada do presidente Lula e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o Brasil iniciou um processo de reconstrução de sua imagem no exterior.
O foco voltou a ser o multilateralismo e a cooperação internacional buscando recuperar o terreno perdido. Ou seja, uma espécie de volta às raízes da diplomacia brasileira. Exatamente. Vieira tem enfatizado a importância do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E defendido reformas na governança global, especialmente no Conselho de Segurança da ONU. Certo. Ele quer que o Brasil tenha um papel mais ativo na busca por soluções para os desafios globais. E essa mudança de postura se reflete em temas como as mudanças climáticas, por exemplo. Sim, enquanto o governo anterior minimizava a questão ambiental. O atual governo reconhece a urgência da crise climática e busca assumir um papel de liderança na busca por soluções. Sim. Vieira tem defendido a reativação do Fundo Amazônia e o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris. É uma mudança. E tanto sai o negacionismo climático e entra a diplomacia ambiental. Pois é. Mas me diga, com essa nova direção, quais são os principais desafios que a diplomacia brasileira enfrenta? Um dos grandes desafios é superar a polarização política que ainda persiste no país. Sim. É preciso que a diplomacia seja vista como uma política de Estado e não de governo. Ou seja, construir consensos e garantir que a política externa brasileira reflita os interesses de toda a nação e não apenas de um grupo específico. É um desafio, e tanto considerando o clima político atual, mas imagino que existam outros desafios além da polarização, certo? Sim, outro desafio importante é fortalecer a capacidade técnica do Itamaraty. O período de desmonte do ministério durante o governo anterior deixou marcas profundas. É preciso investir na formação de diplomatas, modernizar a estrutura do Itamaraty e garantir que o Brasil tenha os recursos necessários para atuar de forma eficaz no cenário internacional. É como se o Itamaraty precisasse se reequipar depois de passar por um período de escassez. É uma boa imagem. Para além dos desafios internos, o Brasil também precisa lidar com as turbulências do cenário global, não é? Com certeza, a crise climática, as tensões geopolíticas com a guerra na Ucrânia, as desigualdades sociais e a crise migratória são problemas complexos que exigem soluções conjuntas. E uma atuação diplomática proativa por parte do Brasil. É uma agenda cheia. O Brasil precisa se posicionar como um ator importante na busca por soluções para esses desafios. Sim, defendendo a cooperação internacional, multilateralismo e a justiça social. Acho que um ponto crucial para entender os desafios da diplomacia brasileira é a relação com a China. Verdade. Afinal, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E essa relação passou por momentos delicados nos últimos anos. É verdade. Durante o governo anterior, houve um certo desconforto com a ascensão da China. Algumas declarações polêmicas e escusações infundadas criaram um clima de desconfiança, chegando a prejudicar o comércio e os investimentos entre os dois países. Exatamente. A ideologia acabou se sobrepondo ao pragmatismo e aos interesses econômicos do Brasil. Felizmente, o governo Lula tem se esforçado para reconstruir essa relação, buscando restabelecer o diálogo e a confiança. Faz sentido em um mundo globalizado como o nosso. A cooperação entre países é fundamental. E a China, com sua crescente influência econômica e política, é um parceiro estratégico para o Brasil. Sem dúvida. Mas além da China, o Brasil também precisa se posicionar em relação aos desafios globais como a crise climática. Como você vê o papel do Brasil nesse contexto? O Brasil tem um papel fundamental na agenda climática global. Sim. Com a Amazônia, o país abriga a maior floresta tropical do mundo, um ativo essencial para o equilíbrio do clima no planeta. E o governo Lula tem demonstrado um compromisso claro com a proteção da Amazônia e com a redução das emissões de gases de efeito estufa, reinserindo o Brasil nas negociações internacionais sobre o clima. Que bom ouvir isso, afinal a crise climática é uma ameaça real para o planeta. Sim. E o Brasil, como guardião da Amazônia, tem um papel crucial na busca por soluções. É verdade. Mas além da questão ambiental, o Brasil também pode contribuir para a resolução de conflitos globais como a guerra na Ucrânia, por exemplo. Como o Brasil pode se engajar nesse tipo de situação, considerando nossa tradição diplomática? O Brasil tem uma longa tradição de diplomacia pacífica e de busca por soluções negociadas para conflitos internacionais. Sim. Podemos usar nossa influência para promover o diálogo entre as partes em conflito, buscando soluções pacíficas e duradouras. Seria um papel de mediador, então. Exatamente. O Brasil pode atuar como uma ponte entre os países envolvidos no conflito, facilitando o diálogo e buscando pontos de convergência. É um papel importante, especialmente em um momento de tantas tensões e incertezas no cenário internacional. Sem dúvida. Mas como garantir que a diplomacia brasileira seja eficaz na defesa dos interesses do país em um contexto tão complexo? Um dos pontos-chave é investir
na formação de diplomatas altamente qualificados. O Itamaraty precisa ter profissionais preparados para lidar com os desafios complexos do mundo contemporâneo. Profissionais que dominem não só as línguas estrangeiras, mas também áreas como economia, direito internacional e geopolítica. É preciso ter uma diplomacia moderna, ágil e capaz de se adaptar às constantes mudanças do cenário internacional. Sem dúvida, e também é fundamental garantir que a diplomacia brasileira tenha os recursos necessários para atuar de forma eficiente. Sim. Isso inclui desde a modernização da infraestrutura do Itamaraty até o investimento em tecnologia e inteligência. Ou seja, é preciso dar aos diplomatas as ferramentas de que eles precisam para realizar seu trabalho da melhor forma possível. Exato. Mas além dos recursos, o que mais o Brasil precisa fazer para se fortalecer no cenário internacional? Acho que um passo importante é diversificar nossas parcerias, buscando relações mais equilibradas com diferentes países e blocos econômicos. Não podemos depender apenas de um ou dois parceiros comerciais. Certo. É preciso ampliar nossos horizontes e buscar novas oportunidades. Sair da zona de conforto, por assim dizer. Exatamente. E, além disso, o Brasil precisa fortalecer sua presença em organismos internacionais como a ONU, o G20 e a OMC. Ter uma voz ativa nos debates globais e defender os interesses do Brasil em fóruns multilaterais, certo? Isso mesmo, o Brasil tem muito a contribuir para a construção de uma ordem internacional mais justa e democrática. E essa contribuição se dá através da participação ativa nesses organismos. Mas, para além da atuação do governo, a sociedade brasileira também tem um papel importante a desempenhar nesse processo. É verdade, muitas vezes a diplomacia é vista como algo distante, que acontece apenas nos gabinetes de Brasília. Mas a política externa impacta a vida de todos nós e a sociedade civil tem muito a contribuir para a construção de um Brasil mais forte e influente no cenário internacional. Concordo plenamente, precisamos de uma diplomacia mais transparente e democrática, que abra espaço para a participação na sociedade civil de universidades e de ONGs. Uma diplomacia que seja representativa da diversidade do país, certo? Exatamente. Precisamos ampliar a participação de mulheres, negros, indígenas e outros grupos historicamente marginalizados na carreira diplomática. Sim. A diplomacia brasileira precisa refletir a riqueza e a pluralidade da sociedade brasileira. Afinal, uma diplomacia mais diversa e inclusiva será mais capaz de compreender e representar os interesses de todos os brasileiros. Acho que a diplomacia brasileira pode contribuir para a construção de um mundo melhor ao se firmar como uma força de diálogo, de cooperação e busca por soluções pacíficas para os conflitos globais. É verdade, o Brasil, com sua história e tradição pacifista, pode e deve ser um protagonista na construção de um futuro mais justo, sustentável e pacífico. Exatamente. E para isso, a diplomacia brasileira precisa ser proativa, criativa e corajosa. Precisamos defender os nossos interesses, mas sempre com um olhar para o bem comum, buscando soluções que beneficiem a todos. E como podemos garantir que a diplomacia brasileira esteja à altura desse desafio? O que precisa ser feito para que o Brasil realmente ocupe esse papel de liderança na construção de um mundo melhor? Acredito que a educação e a conscientização da população sobre a importância da política externa são fundamentais. Precisamos formar cidadãos engajados que entendam a importância da diplomacia e que participem ativamente da construção de um Brasil mais forte e influente no cenário internacional. Ou seja, a diplomacia não pode ser vista como algo distante e restrito aos gabinetes de Brasília. É preciso aproximá-lo do dia a dia das pessoas. Isso. Mostrando como ela impacta suas vidas e como elas podem contribuir para a construção de um Brasil mais próspero e justo. Com certeza. E para isso é essencial fortalecer a comunicação, a transparência e o diálogo entre o Itamaraty e a sociedade brasileira. A diplomacia precisa ser mais acessível, mais compreensível e mais próxima do cidadão. Concordo plenamente, afinal, uma diplomacia forte e legítima se constrói com a participação de todos. Sem dúvida. E falando em participação, você acha que a sociedade brasileira está preparada para esse novo capítulo da diplomacia brasileira mais atuante e com foco na construção de um mundo melhor? Acredito que sim, o brasileiro tem um senso de justiça e solidariedade muito forte. E cada vez mais as pessoas estão se conscientizando da importância do Brasil no cenário global e do papel da diplomacia na construção de um futuro melhor para todos. Que bom ouvir isso. E para finalizar nosso programa de hoje, gostaria de agradecer a sua participação e deixar uma mensagem de otimismo. Legal! Acredito que o Brasil tem todas as condições para ser um líder global, um país que inspira e que contribui para a construção de um mundo mais justo, mais sustentável e mais pacífico.
compartilho do seu otimismo e tenho certeza de que a diplomacia brasileira, com a participação de todos nós, será um instrumento fundamental para a realização desse sonho. E para quem quiser continuar acompanhando as discussões sobre a política externa brasileira e os grandes temas da agenda internacional, o Povecast está no ar de segunda a sexta às 9 da manhã e às 18 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.